dia, Carla. Boa noite. Boa noite a todos. Não conseguimos fazer a nossa live no YouTube, mas estamos aqui no Instagram. Quero convidar vocês a assistirem aqui o nosso devocional, nosso estudo bíblico. Junto com a gente, nós estamos aqui na nossa célula também, que nós temos toda terça-feira. E aí depois eu vou salvar esse vídeo e colocar lá no YouTube também para quem quiser assistir. Já convido vocês a seguirem o nosso canal também. E vai ser uma honra ter vocês junto com a gente no nosso estudo bíblico, tá? Nós vamos começar hoje. A gente sempre tem nossa organização aqui, eu e Letícia, minha prima. Nós fazemos esse devocional tem 1 ano já. E a gente completou 1 ano agora. E nós vamos começar a leitura bíblica juntos esse ano. Nós vamos começar o devocional aqui. Eu quero convidar todos vocês a estarem junto com a gente. Bem-vindo todos, tá? Vamos começar então, Leti? Pode orar. Vamos começar, amiga. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por esse momento, Senhor, de comunhão contigo, de comunhão com essas pessoas tão maravilhosas, tão cheias de Deus. Eu venho aqui pedir para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida de cada um presente aqui hoje, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor dê livramento, que o Senhor faça prosperar todos os sonhos, todos os planos para esse novo ano que se inicia. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada família que é representada, Deus. Que o Senhor enche cada família com a tua presença, com a tua vontade, com o teu querer e com a tua graça, Senhor. Nos protege de todo mal, nos ajude a ser melhor a cada dia que passa, Senhor. Que a gente esteja mais parecido contigo e que esse dia seja um dia que esse ponto de muita graça, de muita paz e da tua presença, da tua palavra, Pai. Que eu desejo que no nosso coração o Senhor desperte o desejo de estar cada vez mais perto de Ti, de estar cada vez mais perto da Tua presença, Pai. Eu entrego a minha vida e a vida de cada que está aqui hoje em Tuas mãos, a vida de Mila, Senhor, que o Senhor abençoe ela, que ela seja porta da Tua palavra aqui para nós hoje. Use a Tua filha, Senhor, para a graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, bem-vindo todos do Instagram e também aqui com a gente na nossa live. Bom, gente, nós vamos começar hoje do princípio, né? Quem está fazendo a leitura bíblica com a gente aí está fazendo de forma cronológica. Começando do Gênesis, nós vamos terminar lá em Apocalipse de forma cronológica. É uma leitura em que a gente consegue ter uma amplitude da visão da Bíblia, porque a gente vai começar do início até o fim de forma bem estratégica, né, na leitura. Então, quem começou aí junto com a gente, né, dia 1º, já leu aí uma parte de Gênesis, já está no livro de Jó. E para entender essa primeira parte aí do Gênesis, que eu sempre falo que é a primeira menção de todas as coisas. É a primeira vez que se fala a respeito de muitos assuntos que vão ser mencionados de novo ali na Bíblia ao longo da leitura, né? E isso, quando Deus fala a primeira vez sobre várias coisas que é dito ali no Gênesis, a gente tem uma visão mais ampla a respeito de tudo, até do próprio Cristo. Então, nós vamos começar entendendo esse Gênesis, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e é bom que alguém explique ou esteja junto com a gente falando sobre, para a gente ter esse aumento da compreensão, né? E, claro, pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, né? Para abrir as Escrituras, abrir a nossa mente, para a gente entender. Então, vamos lá, né? Falar do princípio. O Gênesis, ele foi escrito, alguém sabe? Às vezes a gente fica pensando, né, quem escreveu o Gênesis, que a gente sabe que as cartas de Paulo foi Paulo que escreveu, que o Evangelho de João foi João, o Evangelho de Lucas foi Lucas, mas na Bíblia não fala quem foi que escreveu o Gênesis, mas se atribui a escritura do Gênesis a Moisés, tá? O Moisés que abriu o Mar Vermelho, foi ele que provavelmente escreveu o Gênesis, e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Então, Moisés que escreveu isso aí, tá? E será quando foi que Moisés escreveu esse Pentateuco? Isso é interessante da gente saber, né? Porque quando a gente pensa na história de Moisés, ele ficou com o povo ali, ele morou no Egito, né? O povo hebreu, ele morou no Egito 400 anos de escravidão no Egito. E Deus usou Moisés para libertar esse povo ali no Egito. E quando eles foram libertos, eles ficaram 40 anos no deserto, vagando lá no deserto, antes de entrar na terra prometida, que era Canaã.
Nesse tempo, imagina 40 anos. Eu tenho 36 anos. Tudo que eu já vivi, o povo ainda estava no deserto e ainda tinha mais 4 anos, né? Então é muito tempo no deserto. E durante esses 40 anos, teve tempos que Moisés ficou 40 dias lá no monte, com a presença de Deus, só ele e Deus. Imagina o que Deus não revelou para Moisés ali. Nesses 40 anos no deserto, Moisés fez uma tenda em que a presença de Deus descia ali na tenda. Imagina quanta coisa também o próprio Deus não revelou para Moisés ali. Então eu creio muito que enquanto a presença de Deus descia ali na tenda ou lá no monte para falar com Moisés, Deus falava: Moisés, no princípio eu fiz o céu e a terra. A terra antes, Moisés, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Moisés. E aí eu fui, criei isso, criei aquilo, eu criei o homem. E Moisés escrevendo. Então eu imagino muito que Deus foi falando cada detalhe daquilo ali, porque Moisés não viveu na época de Adão. Moisés não estava ali no Gênesis, não estava no Jardim do Éden. Então, o próprio Deus que foi falando a respeito de todas as coisas, assim como ele falou do fim para João, que ele falou do Apocalipse. João também não estava lá, mas o Deus falou tudo para ele, ele anotou e escreveu o Apocalipse. Então, Moisés teve essa grande revelação do princípio, né? E então, foi isso, né? Antes de atravessar no Jordão, antes de entrar em Canaã, o povo ficou 400 anos no deserto e eles já não sabiam quem era Deus. Eles já adoravam os deuses do Egito, eles não sabiam mais quem era o Senhor. Imagina, 400 anos se perde, né, a fé, porque era muito passado de boca em boca. E como o povo deixou de adorar a Deus, eles tinham que reconhecer quem era Deus. E o próprio Deus foi falando quem era ele para Moisés falar para o povo. Então tinha que ter escrito tudo. E ele foi falando os detalhes para saber quem era esse Deus que eles deviam adorar a partir de agora, né? E só falando do princípio também, assim como Moisés teve uma grande revelação do princípio, o próprio apóstolo, o próprio discípulo João, ele teve uma grande revelação além do Apocalipse, do início também. Por quê? João teve uma grande revelação porque no capítulo 1 de João ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João também, lá na época de Jesus, ele teve uma revelação do Gênesis que remetia que Jesus estava presente desde a criação do mundo. Jesus estava presente desde sempre. Jesus ajudou Deus. Jesus contribuiu para que Deus fizesse todo o universo. Por quê? Ele fazia parte da Trindade. Então Jesus sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu, Deus sempre existiu. Deus não tem origem nem fim, ele sempre existiu. E a partir da Trindade, todas as coisas foram criadas. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, essa grande revelação também, muitos anos depois de Moisés, foi dada a João, que Jesus estava lá no princípio. Então, é muito lindo de ver isso, né? Vamos lá, então, entender mais. Bom, então a Trindade estava lá, né? Pai, Filho, Espírito Santo, porque a gente sabe por quê. Deus falava assim, façamos, né? Então, a Trindade estava lá junto. E Deus foi criando cada coisa ali, cada dia que ele criava uma coisa, ele criava no outro dia algo para complementar aquilo que ele tinha criado. Então, Deus fez o céu, depois ele fez a terra, depois ele povoou o céu, depois ele povoou a terra. E depois que ele preparou todo o ambiente ali, ele criou a sua obra-prima, que é eu e você, que é o homem e a mulher. E ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus os criou. E é interessante da gente ver isso, que Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, porque quando Adão e Eva têm um filho, Caim e Abel, e depois tem Sete, que é o outro filho deles, aí fala lá, a imagem de Adão o criou, a imagem do homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então, a partir da queda, o homem já não era mais a imagem e semelhança de Deus. O homem agora era a própria imagem e semelhança do homem. E isso é totalmente diferente, porque a gente perde a nossa característica de semelhança com o nosso Criador e passa a ser cada vez mais da forma humana, né? E decadente, porque o pecado vai entrando cada vez mais no mundo.
Então a gente passa de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança de nós mesmos, do homem, carne e osso, pó da terra, né? E é interessante porque o homem foi criado para dominar a terra. E depois a terra, depois da queda, o homem vai ser engolido pela própria terra, porque fala que nós voltaremos ao pó, que nós fomos criados, né? Então o homem passa a ser engolido pela própria terra mesmo, consumido pela própria terra, que inicialmente ele deveria governar. Então muda tudo, né? Do que era no princípio. Nessa criação também tinha coisas interessantes, né? Além do próprio homem, que era a imagem e semelhança de Deus, tinha também duas árvores, né? Que estavam no centro do jardim, que chamavam a atenção. Tinha a árvore da vida, que era a árvore que dava a vida eterna, né? E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, nela vocês não podem comer. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Por quê, né? Eu falei a respeito dessa palavra lá no vídeo que eu postei no YouTube, que era assim, Deus, ele queria que nós confiássemos na capacidade dele de saber o que é bom para nós. E que a gente não tivesse que ter esse desgaste emocional de pensar o que é bom e o que é ruim para nós. Que a gente deixasse essa questão nas mãos do nosso Deus. Que confiasse nele como no Senhor da nossa vida. E a partir do momento em que a gente quer discernir o que é bom ou o que é melhor para nós, a gente tira o senhorio de Deus e coloca o senhorio nas nossas próprias mãos. Então a gente quer fazer escolhas por nós mesmos, às vezes sem consultar o Senhor. Nós queremos tomar decisões sem consultar o Senhor e muitas vezes a gente erra, como o próprio Caim errou, por exemplo, né? Quando ele foi dar o sacrifício ao Senhor, ele deu de uma forma diferente da de Abel. E que agora a forma de adorar seria com sacrifícios, derramamento de sangue por causa do pecado. E Caim fez de uma forma diferente e sem fé também. Então agora ele escolheu de um jeito que já não era mais. Então a gente tem que adequar a nossa vida ao que o Senhor nos pede. A gente tem que confiar a nossa vida ao Senhor, porque Ele conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é diferente da árvore da vida, porque nós somos criados para ser eterno. Deus não proibiu de comer a árvore da vida. Ele proibiu de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore da vida a gente foi criado para ser eterno. Só que quando o homem come o conhecimento do bem e do mal, ele impede que o homem coma a árvore da vida, porque senão nós íamos ser eternamente condenados por causa do pecado, ter a vida eterna na posição de homem pecador. E Cristo veio aqui nos remir para que lá no Apocalipse a gente tenha a capacidade de comer da árvore da vida e ter a vida eterna, né? E quando fala árvore, é interessante porque é uma coisa que a gente tem que nutrir. A nossa salvação, a gente tem que tomar conta dela todos os dias, né? Eu falo assim, porque senão a gente perde a nossa salvação. Igual o Caim perdeu a comunhão dele com Deus porque ele deu voz aos seus desejos e matou o próprio irmão, porque ele não soube lidar com os seus próprios desejos e ele deu a luz ao pecado, matou o seu irmão e perdeu a comunhão com Deus. Então, são coisas que a gente tem que nutrir, cuidar, igual uma planta. São coisas que a gente tem que cuidar com carinho. A nossa salvação é desse jeito. A nossa comunhão com Deus é desse jeito. A nossa vida eterna, ela tem que ser cuidada, porque a gente pode passar tanto de um jeito quanto do outro, né? Então, são coisas que tem que ser zeladas. Por isso que é a semelhança de uma árvore, né? Acho que por isso que Deus colocou essa imagem de árvores, pra gente ter essa ideia. E às vezes, olhando lá no início, eu fico imaginando, né, quanto tempo que Adão e Eva ficou sem pecar lá no Éden. Eu queria ter essa informação, né? Porque a gente imagina quanto tempo que eles viveram com comunhão plena ali com Deus, né? Eu acho que não foi de um dia para o outro, né? No Gênesis, quando a gente lê, parece que é tudo de um dia para o outro, um dia para o outro. E as coisas acontecem simultaneamente. Só que eu acho que demorou um tempo maior, porque Adão foi dar nome a todos os bichos, né? Ele foi criada a mulher, teve tempo de se relacionar com Deus, teve tempo de conhecer quem era Deus, teve tempo de usufruir da presença. Satanás, acho que estava observando todos os dias ali para saber como é que ele ia fazer o homem e a mulher caírem. Então eu acho que eles tiveram tempo de comunhão com Deus. Eu queria saber quanto tempo que eles ficaram assim,
Mas o mais importante seria manter essa comunhão, que foi perdida ali, né? E cada vez mais foi sendo negligenciada e o homem se perdeu cada vez mais sem a comunhão. Por causa de quê que ele perdeu essa comunhão? A distorção da palavra, né? Como que a gente perde a nossa comunhão com Deus? Quando Deus falou para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. E Satanás falou, não é bem assim. Vocês não morrerão se vocês comerem. Deus não quer que vocês comam porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E ele coloca esse desejo no homem, que era o desejo que o próprio Satanás tinha. Quando a gente lê no livro lá de Ezequiel, de Jeremias, que fala da queda de Lúcifer, por exemplo, que era um querubim, né? Lúcifer antes era um querubim, que era um anjo. E era um anjo tão glorioso que ele deixou a vaidade entrar no coração dele, lá em Ezequiel fala isso. E ele quis ser maior do que Deus. Ele falou lá, eu vou colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo e eu serei como Deus. Eu serei maior do que o próprio Deus. Essa ambição Lúcifer tinha. E é a mesma ambição que ele coloca no coração do homem para gerar queda. Por quê? Porque ele sabe que deu certo. Com essa ambição, Lúcifer levou 1/3 dos anjos do céu, que corrompeu, né, que são os demônios. Então, essa ambição de ser igual a Deus deu certo no céu e quanto mais daria certo na terra, que a gente não convive com a glória de Deus mais, com a comunhão plena de Deus. O coração do homem é corruptível. Então, se a tentação é você vai ser como Deus, você vai conhecer, você vai ter a capacidade de decidir, você vai ser senhor da sua própria vida, isso vai te dar poder, o homem cai. Né? Se a gente se sentir, no mínimo, poderoso de alguma forma, a gente vai cair. E o diabo vai conseguir fazer da mesma forma que ele fez com ele mesmo e com os próprios 1/3 do anjo do céu, né? Então, essa armadilha, ela nos pega, né? Porque pegou lá no Gênesis e ainda pega até hoje. A gente ainda cai nessa armadilha. O diabo, ele não mudou de estratégia. Ele sempre usa a mesma estratégia, porque ele sabe que funciona, né? Então, ele quer nos dar poder, ele quer nos dar ambição e a gente cai. Do mesmo jeito que caiu. E aí, essa distorção da palavra, não é bem assim como Deus disse. Não é bem assim. Parece que Deus fica mentindo, né? Parece que Deus fica querendo nos enganar e o diabo tem razão. Sempre parece que o pecado é mais vantajoso. Sempre parece que estar do outro lado é melhor do que estar com o próprio Deus. Sempre parece que abrir mão por causa da cruz, por causa de Cristo, é ruim. E viver de forma livre, entre aspas, é melhor. Mas estar com Cristo é melhor. Estar preso em cadeias por amor a Cristo é melhor do que estar solto e tendo esse poder que é ilusório, que vai nos levar a quedas cada vez maiores. Então, é uma prisão que a gente se coloca, né? Por cair nessa armadilha. Então, o pecado, ele gera desobediência. O pecado vai gerar medo no coração do homem que antes não existia. Vai levar o homem a esconder. A gente cria máscaras cada vez mais para estar diante de Deus e diante das outras pessoas. A gente não consegue se mostrar. O homem, ele estava nu lá no início, então ele estava totalmente exposto a Deus, ele estava totalmente exposto a Eva estava totalmente exposta a Adão, eles não tinham máscaras um com o outro, eles não tinham o que esconder um do outro, porque eles eram verdadeiros, eles se permitiam falar, eles se permitiam se conhecer, e agora não, agora a gente se esconde, agora a gente se envergonha, agora a gente tem medo. E a gente cada vez está mais preso no nosso mundinho e menos exposto às pessoas e ao próprio Deus. A gente quer se esconder cada vez mais, porque a gente não consegue mais, a gente se sente envergonhado, a gente se sente julgado, a gente se sente exposto de uma maneira negativa, acha que a gente vai ter sempre alguém nos acusando, né? Então a gente não consegue se expor. E quando Jesus ele vem e ele vai para a cruz, ele traz essa nudez, essa exposição de volta, porque ele quer que a gente fique nu diante de Deus, no sentido de, ele quer que a gente fique sem máscaras, ele quer que a gente se exponha ao próprio Deus, ele quer que a gente se mostre quem nós somos, porque o Senhor nos conhece.
não precisa de máscaras. Então o próprio Cristo, ele se expõe ali na cruz para que essa nudez do Éden, essa exposição a Deus, essa exposição ao próximo, sem máscaras, sem artifícios, que ela possa ser trazida de volta, que a gente seja verdadeiro uns com os outros e não com medo de julgamentos e tudo, né? E aí o homem vai e faz folhas de figueira para se cobrir, achando que ele pode cobrir a sua própria vergonha, mas Deus vai e mostra que quem cobre a nossa vergonha é Ele, não é nós. Então ele vai e mola, ele vai e mata um cordeiro lá no Éden, lá no jardim, o primeiro animal que é morto, o primeiro derramamento de sangue para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha do homem e da mulher. E isso remete ao sacrifício de Cristo. Então, essa é a primeira menção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira menção de que Deus ia enviar um resgatador, um salvador para a nossa vida, que é o próprio Jesus. Então, quando eu falei de primeira menção aí, é a primeira menção de salvador que tem ali na Bíblia, é Deus cobrindo a nossa vergonha por um sangue derramado que vai redimir e nos purificar, né? Então, é a primeira menção do próprio Cristo ali. Então, chega de máscaras, a gente pode se expor diante de Deus sem medo. Ele sabe quem é eu e quem é você. Não precisa da gente se esconder, por mais que a gente tenha pecado, feito alguma coisa, a gente pode falar com o nosso Deus. A nossa comunhão não é perdida, mas por isso, porque a gente agora tem o sangue de Cristo. Então, a gente já está coberto e a gente pode acessar a presença de Deus a todo momento, né? Então, tenha confiança de entrar na presença dele. E é interessante também, outra coisa que fala da menção do Messias, do Salvador do mundo, é que quando o homem e a mulher pecam, aí o homem, Deus fala, Adão, cadê você, Adão? E ele fala, Senhor, eu tive medo quando eu ouvi a sua voz e me escondi porque eu estava nu. E quando ele fala isso, ele fala, como é que você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei que era para você não comer? E ele falou, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer. Então ele põe a culpa no próprio Deus, né? O Senhor me deu essa mulher e ela me fez comer. Eu não tenho culpa. A gente sempre está se esquivando, né, das culpas. Eu culpo Deus e culpei Eva. Aí, Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou. Eu não tenho culpa. A gente sempre se esquivando. E quando ele fala, serpente, porque você fez isso, você é maldita agora. E ele lança uma maldição na serpente. E aí ele começa declarando condenações para cada uma ali. Então ele fala que a semente ia arrastar, que ia comer do pó da terra. E quem é o pó da terra? Somos nós, né? Então o diabo fica atrás de nós, querendo nos tragar, ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar, querendo destruir a nossa vida, porque nós somos o pó da terra e ele, né, vamos dizer assim, ele se nutre de nos desnutrir, vamos dizer assim. Então a serpente fica ansiosa por acabar com a nossa vida, porque essa é a maldição dela. E ele fala assim, vai vir a semente da mulher. E essa semente da mulher, você ferirá o seu calcanhar e ele pisará na sua cabeça, esmagará a sua cabeça. Falando de quem? Do próprio Cristo, do próprio Messias, né? Que o diabo, ele ia ferir o calcanhar de Jesus, ou seja, ele ia fazer Jesus sentir dores, fazer Jesus sofrer de alguma forma, mas não ia ser letal. Mas que o Messias, a semente da mulher, ia pisar na cabeça dessa serpente e esmagar, ou seja, uma ferida letal. O Messias ia ganhar essa guerra. Então, já se referindo lá ao próprio Apocalipse, né? Referindo ao fim da vitória de Cristo na cruz sobre o diabo. E quando ele fala semente da mulher, é interessante, porque a descendência sempre era mencionada do homem. Mas quando ele fala semente da mulher, dá pra gente lembrar que Jesus veio da mulher virgem, né? Então, por isso que é semente da mulher e não semente do homem. E aí vem a redenção a partir de uma mulher, de um útero virgem, né? Que é o próprio Cristo. Mais uma primeira menção aí do Messias, lá na eternidade, lá no início. E aí, diante dessas condenações, vai sendo feita essa menção do Messias. E o diabo fica sempre de olho em quem é esse tal desse Messias, em que época que ele ia nascer, quem seria ele, será se seria o filho de Adão e Eva?
Então, quando nasce Caim, eu acho que o diabo já fica muito de olho e ele quis destruir, né, Caim, pensando que talvez ele poderia ser essa semente da mulher que nasceria para pisar na cabeça dele. E ele vai gerando no coração de Caim uma perversão, um pecado, e aí ele vai e corrompe o coração de Caim. E quando ele vê Abel adorando a Deus, talvez ele pensa, será que não é Caim? Será que é Abel? E ele fala, Abel é temente, eu não tenho como perverter o coração dele, então eu vou matar ele. Por isso que Caim mata Abel, porque o diabo quer fazer de tudo para destruir essa semente da mulher. E quando ele mata Abel, e ele começa a corromper a geração de Caim ali, cada vez com pecados piores e piores e piores, nasce outro filho de Adão e Eva, que é Sete, que ele vai dar origem a Enos, que ali vai começar a buscar a presença de Deus, ali vai instituir realmente um culto de adoração a Deus, que vai gerar Enoque, que vai ser arrebatado aos céus, que vai gerar Noé, que vai gerar Abraão, que vai gerar toda a descendência justa. Então, o diabo ficava de olho em quem seria essa semente da mulher. E ele estava sempre tão de olho em quem seria, e tão com medo, tão vigilante, que quando chega lá no Egito, por exemplo, tem a matança dos primogênitos, quando os hebreus começam a se multiplicar demais. O diabo coloca no coração de Faraó para matar os primogênitos. Quem sabe o Messias estaria ali no meio, que ele seria o primogênito de alguma mulher. Quando chega na época de Jesus, que os magos veem lá a estrela e falam que o Messias nasceu, tem a matança de todos os primogênitos, né? Então o diabo estava sempre de olho. Quem é esse Messias? Quem é esse Messias? E quando João Batista surge pregando, ele coloca pessoas para perguntar, você é o Messias? E João fala, não, eu não sou o Messias. Eu sou quem vai amarrar, desatar as sandálias dele, mas eu não sou o Messias. E ele sempre de olho, e toda hora perguntando para Jesus através de alguém, você é o Messias? E Jesus nunca respondia que ele era o Messias. Mas o diabo estava doido para acabar com quem iria pisar na cabeça dele. Só que quando ele fere o calcanhar de Jesus ali na cruz, que ele acha que acabou, Cristo vai e ressuscita, pisando na cabeça dele e tirando a chave da morte. Por isso que fala na Bíblia, né? Ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o seu agrilhão, né? Jesus ganhou a guerra, Jesus venceu, Jesus ressuscitou e venceu a morte. Então, essa primeira menção lá de Gênesis é muito importante porque a gente consegue entender tudo isso, né? Da corrupção humana que cada vez vai sendo pior, do temor a Deus, como é que surge, como é que o homem se decai, o que é que o diabo usa de estratégia para nos tragar, para acabar com a nossa vida. E aí a gente consegue entender o que que Deus quer da gente, como que ele quer se relacionar, o que que significa o jardim, por que que o homem caiu, qual o sentimento que teve no coração que gerou a queda e o que que a gente tem que vigiar no nosso próprio coração para não cair da mesma forma, né? Assim como aconteceu lá no início. Então, tudo isso é importante e se a gente não entende todo o contexto, a gente não consegue raciocinar em cima do resto da Bíblia todo. Então, a gente está aqui para estar junto de vocês lendo essa palavra para explicar tudo isso e entender todo o contexto e entender a mensagem da cruz, né? É isso que nos motiva a estar aqui e é isso que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, né? Nós vamos estar aqui toda terça-feira sempre falando a respeito disso, mas eu queria começar dessa forma para entender a queda e a redenção, né? É o início de tudo, da queda e da redenção. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode perguntar aí e pode contribuir também. Ô, Miki, quando você estava falando sobre falar sobre Gênesis, né, que é o início de tudo, quando a gente vai saber sobre qualquer coisa, tudo precisa de um começo, de um início, né? Para a gente entender corretamente como é que tudo aconteceu. Quando a gente ignora esse início e como tudo começou, a gente acaba interpretando mal o meio e a gente acaba errando no final, porque a gente não entende como começou isso. Então, por isso que é tão importante a gente aprender sobre Gênesis e estudar realmente a fundo o livro, porque é um livro muito importante. Deus, ele escolheu começar o livro dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa frase é uma verdade fundamental, porque Deus é a origem de todas as coisas. Nada começa
gente perde a compreensão do início de tudo, do princípio de tudo. Então, quando a gente não entende quem é Deus, a gente acaba não sabendo quem a gente é. E quando a gente não sabe de onde a gente veio, quando a gente não entende por que a gente está aqui, para onde a gente vai, então a gente entende o poder de Gênesis, né? Que Gênesis não é apenas um livro antigo que está na Bíblia. Gênesis é a chave para a gente entender a condição humana da gente, o problema que tem do pecado e a beleza que tem na redenção humana, né? Tem outra, quando eu estava estudando também, que a gente agora está fazendo essa leitura, o jardim, ele não era apenas um lugar bonito, mas era um ambiente de comunhão que Deus criou para Eva e para Adão. E Deus coloca o homem no jardim não apenas para desfrutar, mas para ele cultivar e guardar o jardim. E o jardim, ele representa um lugar de ordem espiritual, que é onde Deus governa e o homem coopera naquele lugar. E o pecado, ele começa quando o ser humano decide ser seu próprio Deus. Ele não deixa Deus governar a vida dele. Então, toda desobediência nasce de um desejo de autonomia sem submissão. E por isso que gerou tudo que aconteceu, né? Então, toda tentação, ela começa quando a gente passa a desconfiar das intenções de Deus. É o grande erro que a gente tem, de desconfiar das intenções de Deus para as nossas vidas, de não confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente acha que a gente sabe mais que Ele, é aí que a gente está vulnerável. Então, Deus sempre sabe o melhor para as nossas vidas. Deus sempre sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. E o pecado, ele sempre promete uma elevação para a gente, né? Muitas vezes. E quando a gente peca, a gente entende que o pecado, na verdade, ele não promete elevação para a gente, mas ele entrega a queda da gente. Ele sempre promete autonomia, mas acaba gerando uma escravidão em nós, que somos humanos. E antes de Deus, uma coisa muito importante, quando eu estava estudando, mesmo com tudo quebrado, depois Deus desce no jardim para falar com Adão e Eva. E aí, isso revela o quanto o coração de Deus sempre foi um coração tão misericordioso, né? E ele procura, como Mila falou, o homem. E aí ele chama ele pelo nome e oferece uma oportunidade de ele se arrepender e pergunta para ele onde ele está. Só que não é sobre a localização de Adão, porque ele sabia onde ele estava, onde Eva estava. Mas é sobre uma condição espiritual. Então, antes de Deus corrigir a gente, muitas vezes ele chama a gente pelo nome. Então, antes dele disciplinar a gente, ele convida a gente para nos confessar diante dele. Como Mila falou, confessar o nosso pecado. Então, que a gente entenda o quanto Deus chama a gente pelo nome, que a gente tem a importância de se confessar, de quando errar, se humilhar diante da presença de Deus, porque Deus transforma o lugar da maior dor no palco da maior promessa. E quando Deus coloca as duas árvores, que tem a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, ele cria essas duas árvores, Deus permite que Adão e Eva toquem em todas elas, menos em uma. Então Deus ensina pra gente através disso que a obediência verdadeira só existe onde há uma escolha. Eles tinham a escolha de escolher não mexer naquele fruto. E o limite daquilo não é o castigo, mas é a proteção de Deus. Deus colocou aquele limite para proteger eles de algo que ele não queria que a gente passasse. E a gente está passando por tudo isso que a gente está passando hoje porque a gente atravessou esse limite. Então, muitas vezes, Deus diz não para a gente, não é para frustrar a gente, mas é para preservar a gente, para nos colocar um limite ali para que a gente não atravesse esse limite e não passe por coisas que a gente não deve passar. Então, muitas vezes acontece coisas em nossas vidas que Deus diz não pra gente, mas é pra nos proteger de coisas que lá na frente a gente não sabe nem que vai acontecer. Exato. E quando a gente vê as leis do próprio Deus, por exemplo, que Deus fala os 10 mandamentos, por exemplo, e as outras tantas leis que tem, fala assim, mas Deus não deixa a gente fazer nada. É lei em cima de lei, lei em cima de lei, a gente tá perdendo a nossa vida literalmente, né? Porque não pode fazer nada. E, na verdade, Deus está realmente nos protegendo. Quando ele fala, não mate, não roube, não adultere, não deseje o que é do próximo, não deixe de me adorar, não ame o próximo, ele está te protegendo de fazer um monte de coisa. E de ter malefícios na sua vida, de ter coisas, colheitas ruins. Então, a lei de Deus é protetiva. Ele não é porque ele está te privando de viver, mas é porque ele está te protegendo de você mesmo. Quando ele fala para o homem e para a mulher não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é isso. A gente confiar que ele sabe o que é melhor para a gente.
e que a gente não sabe, porque muitas vezes a gente julga que algo é bom pra gente, a gente vai lá e faz e dá ruim. E aí a gente fala, podia ter ouvido a palavra de Deus, podia ter ouvido a direção de Deus, né? Então Deus quer nos proteger de nós mesmos e não proteger dele, proteger de nós. No jardim, a árvore tem um símbolo, né, que no caso trouxe o pecado, trouxe a morte. No Calvário, a cruz simboliza a vida, né, que é a ressurreição de Cristo. No Apocalipse, a árvore da vida é restaurada. Então a Bíblia, ela começa com o homem sendo expulso da presença de Deus, termina com o homem reconciliado com Deus. E quem é o centro dessa história? O centro dessa história é Jesus. Então aquilo que foi perdido naquela desobediência é restaurado sempre pela graça. Que a gente sempre entenda isso, que é restaurado pela graça. E onde teve grande pecado, onde abonou o pecado, superabonou a graça. Então, aquilo que foi perdido pela desobediência é restaurado pela graça. Que a gente sempre lembre disso, que a graça de Deus é sempre maior que qualquer coisa. Exato. Uma coisa interessante também, gente, é que tudo começa em um jardim e vai terminar no jardim, como falou, né? E no meio da Bíblia também tem um jardim, que é o jardim do Getsemane. Por exemplo, que é onde Jesus vai derramar gotas de sangue. Lá que ele fala, né? Que ele estava tão angustiado que ele derrama gotas de sangue, fazendo menção ao Cordeiro que derramou sangue lá no início também. Então é como se Jesus estivesse redimindo aquele jardim para que a partir daquele momento, aquele sangue, ele cobrisse os pecados e a gente pudesse ter comunhão com Deus no meio da história também. Não esperasse acabar tudo para a gente ter comunhão, mas no meio da história, através do sangue do Cordeiro, sangrando naquele jardim do Getsemane, e pela exposição do próprio Cristo nu ali diante de todos, a gente pudesse ter essa redenção, essa comunhão de volta. E lá no Éden, a gente vai poder ter essa comunhão de volta de novo. Então, Deus quer restaurar o Éden de novo, né? Para ele ter comunhão com a gente. Ele tentou, no meio da Bíblia, habitar no meio de tabernáculos, de templos ali no meio do homem. Jesus veio em carne e osso tentar restaurar essa comunhão de Deus com os homens, mas lá no final, através da restauração do Éden, toda essa comunhão vai ser restaurada de novo, assim como era no princípio. Então, tudo vai ser de volta como era no início, né? O mundo não vai acabar simplesmente. Deus vai restaurar o jardim e a comunhão que a gente tinha com ele. Né? Interessante isso. E acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Pode ficar, vamos perguntar, a gente compartilhar a experiência. Gênesis é muito amplo, né? Então, eu sempre falo que a criação eu leio bem devagarzinho, porque tem muita coisa. Todo janeiro eu descubro uma coisa diferente, né? E só pra gente contextualizar aqui, a gente vai vendo a queda do homem ali, cada vez mais sendo corrompido, e de repente aparece a história de Jó no meio, né? Porque o livro de Jó é bem antigo, é um dos mais antigos da Bíblia. A gente não sabe quem foi que escreveu, se foi Moisés também, mas ele é um dos mais antigos. E quando a gente vê a humanidade se corrompendo tanto, e que na nossa leitura aí a gente vai ler até a Arca de Noé, que é quando a humanidade se corrompe tanto que o próprio Deus destrói o homem. E quando essa humanidade se corrompe tanto e começa a partir de Noé de novo, aparece Jó. E Deus fica feliz de ter um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, porque a humanidade estava tão corrompida que de repente aparece um homem desse servindo a ele de todo o coração, então o coração dele se enche de alegria. Então, quando eu leio a queda do homem e eu leio a história de Jó ali no meio, eu consigo entender o coração de Deus, a alegria que ele sentia em ter um servo fiel a ele no meio daquela geração corrompida. E quando Jó não nega a Deus, não atribui a Deus mal nenhum, e quando ele não blasfema de Deus, quando ele entra na briga, querendo só entender de Deus por que ele estava passando tudo aquilo e não blasfema, o coração de Deus se enche mais ainda de alegria, né? Porque tinha um homem ali temente no meio desse processo todo. E aí, eu acho que Jó também podia ser o pai da fé, né? Assim como Abraão, porque o homem era bem íntegro. E aí a gente entende, quando lê essa leitura cronológica dessa forma, a gente entende o orgulho de Deus a respeito de Jó. Com certeza, amiga. Então é isso, gente.
Acho que semana que vem a gente vai falar, né? Não sei se é de Jó de novo, Deus sabe aí o que a gente vai falar. Mas convido todos vocês de novo a estarem aqui semana que vem. A gente sempre tá na... Fala, Tita. Mas na semana que vem, deixa eu dar uma notícia. Já podemos fazer a live no YouTube, porque já batemos os nossos 50 inscritos. Oh, Glória! 53 agora, atualizando para vocês. Glória a Deus. Que bom, graças a Deus. Aí, gente, que bênção. Obrigada. Semana que vem, então, estaremos no YouTube. Obrigada, gente. Valeu aí. A gente leva esse projeto com muito carinho e muito temor a Deus, sabe? É com muita alegria que a gente compartilha essa palavra de Deus com cada um de vocês. Aqui com a nossa família na live e agora com vocês aí também. E agora no YouTube. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes com esse passo. E semana que vem, às 8 horas, toda terça-feira, a gente está aqui. Convidamos vocês, né, a fazer a leitura da Bíblia com a gente e a discutir tudo isso, mandarem as dúvidas de vocês. E estaremos aqui sempre à disposição também para orar junto com vocês. Se tiver pedidos de orações e dúvidas, pode mandar aí que a gente responde, tá? Eu e Leti estamos aqui sempre disponíveis. E vamos deixar o link também do nosso grupo. Se vocês quiserem entrar, serão muito bem-vindos. É isso. Então é isso. Vamos finalizar, né, amiga? Vamos lá. Então vamos Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não. Então tá, gente. Vamos orar, então. Pessoal, Lila vai orar agora pra gente finalizar. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui hoje, pela presença, pela participação, por sempre apoiar a gente de uma forma tão especial. A gente fica muito feliz e que Deus seja sempre abençoando e fazendo prosperar esse projeto que Ele colocou no coração da gente. Amém. Obrigado mesmo. Estou muito feliz por cada um de vocês aí junto com a gente. Obrigada sempre pela força. Senhor Jesus, nós te honramos, nós te agradecemos. Nós estamos muito felizes de estar fazendo a sua obra aqui, Deus. De estar podendo levar a tua palavra a mais pessoas. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. E é uma grande honra para nós, Deus, ser mensageiros da tua palavra de redenção, da tua palavra de salvação, de restaurar a comunhão nossa com o Senhor. Eu abençoo todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, Deus. Entra na casa de cada uma, trabalha na vida delas, sonda o coração delas, transforma a vida delas, Senhor. Cura, liberta, restaura, transforma, Deus, cada pessoa que está aqui. Obrigada por cada pessoa que nos ouviu. Essa semente foi plantada, que o Senhor faça crescer, porque o Senhor é quem frutifica todas as coisas. Em nome de Jesus, restaura essa comunhão que havia no Éden, no nosso coração. Nos faça amar a tua palavra, nos faça amar a sua presença. Nós queremos mais do Senhor, meu Deus. Nos dê força a cada dia para que a gente possa lutar contra os nossos desejos, contra as tentações que vêm no nosso coração. E que a gente, assim como o Senhor nos ensinou hoje, que a gente possa pisar também na cabeça da serpente e vencer junto com o Senhor essa guerra, porque o Senhor é o Senhor que está conosco. Obrigada por tudo, Deus. Abençoa a nossa noite. Obrigada por essa oportunidade. E nós engrandecemos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Semana que vem estamos juntos. Por hoje. Boa noite, turma. Boa noite, amiga. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí, viu? Pela presença de vocês. Salva aqui. Deixa eu enviar aqui. Eu não sei como é que salva.